favor. Eu estava ouvindo seu comentário, eu estava me lembrando, eu participei de uma mesa virtual aí, uma discussão interna com o pessoal que trabalha com mediação, né? Porque você falou disso, o primeiro passo são as negociações. E aí o comentário geral das pessoas era o seguinte, olha, mas a galera ainda chega, né? As pessoas chegam ainda para a mediação de arma na mão. A primeira providência é botar a arma na mesa, né? Então, assim, o ânimo não é um ânimo exatamente de negociação, é um ânimo ainda beligerante, né? Então, se a gente não superar isso, não mudar este ânimo, né, a superação desse, né, o êxito de uma negociação direta, o êxito de um concurso de credores, né, melhor organizado e tal, diminui muito, né? Acho que você estava falando de mudanças de modos, né? Mudança de modo de atuação e tal. Vai ter que ter uma mudança de cultura. Olha, amigo, se não der um desconto aí, se não der, vai dar água, não vai sobrar para ninguém. E isso aí, assim, porque as pessoas esquecem, né, que assim, o plano de recuperação judicial aprovado regularmente pelos credores em assembleia e homologado pelo juiz, ele inova todas as dívidas anteriores. É um instrumento de inovação, sui Uhum. generis, mas, né? E o novo contrato que vai reger as relações obrigacionais dos devedores do devedor com os credores é um Uhum. plano. Uhum. De um contrato, né, você tem que ter agora um dever de renegociar, né, que Uhum. decorre, muita gente comenta, o pessoal de civil comenta isso muito hoje em dia, né, do Uhum. dever de renegociação associado ao princípio da boa-fé, né, ao princípio da solidariedade. Então, esse momento, essas palavras bonitas, né, que todo mundo fala, que todo mundo escreve sobre, eu acho Uhum. que talvez esse seja o momento de que os agentes econômicos eles vão ter que testar esses princípios e esse sentimento genuíno para valer na Uhum. mesa, na apresentação, né? E é Uhum. normal, vem, né, Vanessa, do tempo que a gente, quando, enfim, estudou em faculdade e tal, não tinha é, cadeiras de mediação e negociação. Sim. Você saía da faculdade advogado preparado para o contencioso. É, Você é. sabia todos os recursos cabíveis e imagináveis, né, mas negociar não, negociar, né? Você tem que negociar, você tem que saber negociar, e esse momento ele vem daí, né? Uhum. Mas tem visto também aí, tentando voltar um pouco para o trilho, e é importante a gente ter essas ideias, porque são várias ideias soltas, né? Mas que fazem parte do mesmo assunto, né? E vão para o mesmo lugar. Mas assim, quando a negociação ela não chega, não acontece, e nesse momento que a gente não tem uma lei ainda aprovada tentando modificar algumas coisas importantes, você vai para o judiciário. E o judiciário Uhum. ele é chamado, está sendo chamado, nesse momento, para rever obrigações aprovadas em plano de recuperação judicial, aprovados pré-pandemia. Uhum. Aprovados lá em 19, 2020, 18, né? Você tem planos que estavam aprovados, mas agora eles foram a capacidade do devedor de cumprir obrigações estabelecidas em 18, 19 e até 20, se Uhum. modificou completamente. Porque a premissa, né, contratual, do contrato coletivo, né, com Uhum. esses credores, com a qualidade de credores, ela se modificou de maneira absurda, Uhum. voltando ao ponto de partida, previsibilidade. Uhum. Você tem como prever isso. E aí o que Uhum. está acontecendo? As empresas de recuperação judicial elas estão indo ao judiciário pedir suspensão de obrigações de pagamento previstas em recuperação judicial, redução de valores de pagamento previstos em plano de recuperação judicial. Eu cito aqui dois casos, assim, dois casos concretos e recentes, só para que vocês vejam o ponto disso, né? E Uhum. eu sempre cito o Tribunal de São Paulo, que é um tribunal que diferentemente do Rio, né, que a gente tem aqui várias especializadas, várias empresariais especializadas e uma segunda instância que não tem câmara especializada. Sim. Então você tem uma alta especialização em primeira instância, mas em segunda instância uma diluição de decisões de órgãos fracionários que não necessariamente têm aquela especialização. São Paulo, por outro lado, eles têm várias empresariais e câmaras empresariais. Uhum. Então, o Tribunal assim, de longe no Brasil o mais especializado e é o que cria jurisprudência. Ou para ser confirmada pelo STJ ou para ser modificada. Mas é o Uhum. primeiro
né, tem essa questão. Em São Paulo, houve dois casos agora muito interessantes. O primeiro caso, para quem tiver curiosidade, é o agravo 289-216-40-2020, 826-0000 de São Paulo, no desembargador Pereira Calças, que é uma referência no caso, né, em recuperação judicial, e ele modificou, ele foi contra uma decisão de primeira instância que tinha autorizado uma empresa de recuperação judicial a pagar só 10% dos créditos dos credores trabalhistas, Uhum. né? Ou seja, ou seja, a empresa foi à primeira instância, pediu uma redução da obrigação, sem ouvir os credores. Isso é muito importante. Uhum. Uhum. Porque a modificação do plano, ela pressupõe um acordo de vontade, Sim. né? O judiciário de recuperação judicial, ele está ali para permitir que os credores discutam, negociem o plano em um ambiente de legalidade. Só Uhum. isso. O Uhum. judiciário substitui a vontade da maioria dos credores, Uhum. né? É o que o Pereira Calças falou, olha, os credores não falaram, eu não vou aqui confirmar uma decisão que modificou o plano sem ouvir os credores. Uhum. Por outro lado, né, teve uma decisão também em São Paulo, essa de primeira instância, né, que ela permitiu aos credores, à empresa de recuperação judicial levantar 80% de valores depositados judicialmente decorrentes de leilões judiciais de bens da empresa que Uhum. apuraram dinheiro para pagar credores. Sim. Então, era um dinheiro que seria usado para pagar credores, mas aí a empresa foi ao juiz e falou: olha, seu juiz, tem esse dinheiro aqui, eu não tenho caixa, eu preciso ter acesso a esse dinheiro. Era até uma aviação, né, uma Uhum. empresa permissionária de transporte público, né, Uhum. de ônibus. E aí ele falou: ok, eu vou liberar para você. A situação que eu tenho aqui é uma situação absolutamente sui generis, é um caso de força maior, é um fato fortuito externo Uhum. que afetou a sua operação de uma maneira tal que a única fonte de recurso que você tem hoje é esse dinheiro aqui. Tá bom, toma aí o dinheiro. Uhum. Confesso que eu não sei qual foi se houve algum, provavelmente sim, houve algum recurso ou não, mas a questão aconteceu, entendeu? Então, isso é para dizer que o judiciário ele está sendo chamado para dar um norte de segurança jurídica para um lado ou para outro, né? Enquanto uma modificação legislativa não vem. Uhum. A Modificação nossa live de segunda era sobre judicialização, né? O que virá depois, com a desembargadora Cristina Gauli. E eu comecei a conversa perguntando: olha, tem gente que acha que vai ter uma explosão de demandas, tem gente que acha que não, talvez os meios alternativos de composição de conflito deslanchem um pouco mais. Qual é o seu prognóstico? Explosão de demandas. sim, Né? Eu acho que nós vamos ter uma explosão de demandas e tal. E eu externei a minha preocupação, estava ouvindo você falar aí sobre esses dois casos, a minha preocupação do juiz que acha que vai salvar o mundo pós-pandemia. Né? pois é. E aí isso é muito perigoso, porque aí cada um decide, né? Um achou que era mais importante preservar a continuidade da empresa e deixou levantar 80% dos valores de leilão. O outro achou que não, tem que assegurar a regularidade da revisão do plano de recuperação judicial e desfez a decisão original. E aí uma pergunta que eu fiz a ela, e que eu acho que vai se apresentar aqui no seu tema também, dizia eu: será que o judiciário não tem que ter, porque a gente está falando tanto no dever de planejamento da administração, né? Será que o judiciário não tem que ter um dever de planejamento também, de como, se a perspectiva é um tsunami, né? De demandas, como é que vai ser a aproximação judicial isso? Ou vai ser o império da máxima do cada cabeça uma sentença? Né? É. E aí eu sei que o CNJ anda dando alguns indicativos. Nessa sua área, o CNJ já andou indicando, como é que nós estamos nisso? Indicou sim, e virou fonte de direito, né? Uhum, É uma recomendação do CNJ, recomendação 63, uhum, tá? Ela foi editada em 31 de março, portanto, uhum, 11 dias depois da declaração da pandemia no Brasil, né? Foi uhum, rápido, né? Mas o CNJ, dentro da sua atribuição constitucional,
ele tem uma função correcional, enfim, natural, e também ele tem uma função de planejamento judiciário, de Uhum. administração judiciária em grande escala, né? A gente está Uhum. vivendo, viu isso com a suspensão nacional dos prazos judiciais, Sim. né? Foram editados pelo CNJ para uniformizar o tratamento de todas as jurisdições estaduais e locais. A Uhum. resolução 63, ela tem de novo, recomendações, né? Uhum. Não é história para nenhum juiz, mas dá um norte. Eu acho que dá Uhum. um norte para os juízes de recuperação judicial e falência, e aí quem não tem essa recomendação ou não leu, sugiro que leia, porque ela tem vertentes que a gente está vendo acontecer na prática, lá na trincheira, né, do judiciário, né? E são algumas vertentes importantes. A primeira delas é prioridade, e olha só, aí vai a questão da aviação que eu falei aqui. Uhum. Prioridade na decisão sobre questões de levantamento de valores, Uhum. né? A segunda coisa, suspensão de assembleias presenciais. Uhum. Terceiro ponto, prorrogação do prazo de suspensão de ações e execuções contra os devedores, do stay period, né? Uhum. Isso que está acontecendo em decisões judiciais por aí afora. Você vê que a lei ela prevê que durante o prazo de 180 dias, o, o, a contar do processamento da recuperação judicial, as Uhum. ações contra o devedor, elas ficam suspensas, é o chamado, o stay period da lei, né? Uhum. É o período de suspensão legal. A recomendação falou, prorrogue-se. Recomendo aos juízes que prorroguem, né, Uhum. esse suspensão. É, a recomendação também fala para permitir a aprovação de planos modificativos de recuperação judicial, ou seja, ele privilegia lá o que, no primeiro caso que eu falei, né, Uhum. chamar os credores para permitir que eles conversem, negociem e aprovem a modificação do plano. Uhum. E também ele fala para os juízes, em geral, para considerarem a ocorrência de caso fortuito e força maior nessas situações de recuperação judicial, quando a empresa ela não esteja conseguindo cumprir suas obrigações previstas no plano, né, em razão da pandemia, e isso é muito importante, porque dar um benefício, né, desses, sem que a empresa comprove que o seu inadimplemento decorreu da pandemia, aí você está, enfim, abrindo um favor, né, um favor legal, ou utilização de benefício não previsto no plano, que quebra a isonomia. A empresa Uhum. tem que provar que a atividade dela foi afetada por causa da pandemia e em razão da pandemia, para evitar a falência. Que a lei Uhum. diz que as causas de conversão da recuperação judicial em falência é a não, o não cumprimento ao plano de recuperação judicial. Uhum. Então, ou seja, são diretrizes que o CNJ estabeleceu e que a gente está vendo no dia a dia aí. A gente vê casos de tutelas de urgência de empresas que pedem para impedir a decretação de despejo Uhum. ao juiz da recuperação judicial, quando ela está no meio daquela confusão, né? Enfim, corte de luz, eventualmente, para que Eu, ela possa. eu queria aproveitar e pegar uma pergunta aqui do nosso colega André Tosh, que está aqui, e disse: Olha, o tema André, de hoje toca num aspecto que me inquieta. Num mundo altamente dependente de finanças, a escassez de dinheiro reconfigura o direito. E assim, você estava comentando dessa resolução do CNJ, e eu me lembrei de uma outra, que é a 66, que saiu semana passada, que tocou num tema, por exemplo, que é objeto da minha pesquisa pessoal, que é deferência para com as escolhas administrativas. Né? E aí, tanto essas, a que você está aludindo, da resolução 63, a da deferência, vão na linha um pouco dessa consideração que o André formulou. Né? Você, num momento de escassez, num momento atípico, você está tendo, em alguma medida, uma reconfiguração do direito. Essa é a tua percepção ou não? Como é que você vê isso? eu acho que sim, Vanessa. E assim, especialmente aqui no Brasil, né? A gente tem a nossa produção legislativa, ela é feita em ondas, né? Ela é feita em Uhum, pêndulos. uhum, À medida que as circunstâncias sociopolíticas, eu acho que no mundo todo é assim, mas aqui a gente tem uma peculiaridade local muito grande, né? Que a interpretação legislativa pelos tribunais e a produção legislativa pelas casas legislativas durante o processo legislativo com os executivos, né? Ela é muito marcada pelas circunstâncias de fato. E eu tenho uhum, muito medo de leis novas
que alteram profundamente sistemas sem pensar em consequências de longo prazo. Uhum. A gente está vivendo um momento excepcional, isso eu não tenho dúvida. Eu acho que a gente precisa de modificações legislativas para encarar esse momento, em alguma medida, mas não uma alteração total, uma alteração em todo o cenário que a gente tem, porque o mundo vai continuar. Uhum. Em algum momento vai sair dessa. O mundo vai continuar. As Uhum. pessoas vão continuar trabalhando, vão buscar novos caminhos, de um lado ou de outro, e as leis que nós temos hoje, elas são boas, elas têm um bom substrato. Mas e aí eu entendo que, em algumas situações, agora uma lei nova é importante exatamente para permitir que as empresas tenham caixa e tenham acesso ao caixa e não sejam colhidas, não sejam, vamos dizer assim, que possa permitir uma conversa entre elas, empresas devedoras, e os credores em um ambiente mais pacífico. Eu acho Uhum. que uma lei nova agora, ela tem como objetivo principal a pacificação econômica e empresarial desse momento. Uhum. Pacificação de agentes econômicos. É isso que a Uhum. gente tem que buscar, não só na produção legislativa, quanto na interpretação das leis nesse momento, já existentes nesse momento. Uhum. Tá? Assim, uma preocupação que vai um pouco nessa linha, que eu já andei externando, eu acho que este momento ele está trazendo um convívio de ordens paralelas. Né? Então, você pensa, você teve lá a aprovação da emenda 106. É um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para a pandemia. Então, você tem o regime ordinário e o regime extraordinário. No tema que foi objeto da live do Rafael, que está aqui nos assistindo também. Há o regime extraordinário das dispensas de licitação por emergência. Então, você tem o regime ordinário e o extraordinário. Alguma coisa que me preocupa é que, com o passar do tempo, e especialmente na judicialização dos conflitos, esses regimes vão misturar. A gente não vai mais conseguir divisar qual era a situação que devia ter sido objeto de aplicação do regime ordinário e qual que devia ter sido objeto de aplicação do regime extraordinário. Até porque a própria legislação, essas normas que estão saindo aí para supostamente tratar essa situação pontual, elas estão hesitando em cenário de tempo, né? Então, a emenda 106 trabalha com 31 de dezembro de 2020, o PLC 39 trabalha com 31 de dezembro de 2021. Né? Então, elas hesitam em cenário de tempo. Uma fala que é para combater os efeitos da pandemia, outra fala que é para combater os efeitos também sociais e econômicos. Né? Que nós não sabemos quanto tempo vai demorar. É, É, é. eu estava vendo aqui, a Fiat contratou antropólogos Uhum, para saber como vai ser o novo, o que o consumidor dela vai querer depois. uhum, Ele vai andar de carro ainda? Ele vai querer um carro mais barato? Ele vai ter dinheiro para isso? O que que ele vai buscar no mercado como um carro, por exemplo? Ou seja, são situações que ninguém pensou, né? E que nós não uhum, temos ao mesmo tempo. E, enfim, especificamente nesse caso de recuperação judicial, a gente tem, e falências, a gente tem hoje um projeto de lei que também eu não sei enfim, acho que não é de conhecimento de todos, porque é específico, mas é muito a propósito da nossa conversa, né? É o uhum, PL 197, tá? uhum, 1397, 20 da Câmara dos Deputados. uhum, Esse PL, ele foi também apresentado muito rapidamente. 1º de abril, uhum, tá? O PL 1397, do deputado Hugo Leal, aqui do Rio de Janeiro, uhum, que ele já era o relator de um projeto de lei que pretendia modificar a Lei 11.101 muito mais amplamente. uhum, Esse projeto estava sendo discutido por vários grupos de trabalho, grupos de estudo, e aí veio a pandemia e foi feito esse novo projeto, apresentado por ele uhum, na Câmara. E é um projeto que, veja só, hoje é 21 de maio. Na semana passada foi aprovada a votação em regime de urgência, que permite, na Câmara, que uhum, permite não passar pelas comissões, né? uhum, Onde apresentaram em plenário um substitutivo do relator do projeto, uhum, que algumas coisas, e assim, eu vou falar sobre o projeto original, porque se for falar uhum. de substitutivo, né? Enfim, rapidamente. Mas ainda vai para o Senado. Uhum, E se o Senado volta para a Câmara. uhum.
Uhum. Do presidente. E aí a gente vai para abril, maio, junho, e o tempo está passando, Uhum. né? Uhum. Ponto inicial, né? Ou seja, o tempo aqui é da essência do negócio. Uhum. Isso tem que ser. Deu aqui 31 dias, né? 31 dias, 41 dias nisso. Quer dizer, Uhum. não dá. Essa agilidade e as empresas fechando, né? Isso tem que ser mais bem, teria que ser mais bem equacionado. Uhum. Mas enfim, e aí, Vanessa, eu não sei também como são as suas lives em relação a tempo e tal, por favor, fica à vontade para me. Curto, não, eu estou tentando ser objetivo, Pode deixar que porque eu estou no controle, eu estou no controle. A tá, gente tem uma limitação